Carinho ao microfone para nos ministrar, pastor Everton. Vamos receber com aplauso. Deus te abençoe, Deus te ame, querido. Amém. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 18 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 18 em diante. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha mocidade, disse ele. Ao ouvir isso, disse então Jesus: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil ao rico entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Repito, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém, amém, amém. Podei vos assentar, irmãos. A história do jovem importante e rico, ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E para os irmãos entenderem, os evangelhos sinóticos, eles narram histórias similares. Não é à toa que essa palavra sinótico significa uma visão em conjunto. É como que esses 3 narradores do evangelho estivessem contando a história de Jesus a partir de uma visão junta, em conjunto, a respeito do nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso é conhecido como os evangelhos sinóticos. E essa história, que é muito importante, ela é narrada nos 3, tanto em Mateus, capítulo de número 19, versículos de número 22 em diante, quanto em Marcos, capítulo de número 10, versículo 17 em diante, e quanto em Lucas. É interessante que Mateus o cita como um jovem. Lucas vai dizer que ele era um homem importante. Algumas traduções dizem como um príncipe, um governante, ou até alguém de altíssimo escalão, dependendo da sua tradução. E Marcos vai dizer que ele foi amado por Jesus, após Jesus ver a semelhança e o semblante dele. E dentro do Evangelho de Lucas, e Everton, o porquê você escolheu o Evangelho de Lucas, e por que não Mateus, e por que não Marcos? Por uma razão que nós chamamos de crítica narrativa, e que é entender a ordem dos fatos que está na sua Bíblia. E eu quero me parar um pouco nesses textos, do capítulo 18 até o capítulo 19. Eu não vou fazer um seminário de 2 horas, irmãos, eu prometo terminar no horário, mas os irmãos precisam entender que essa narrativa no Evangelho de Lucas, ela é contada num momento muito importante do ministério de Jesus. E qual é esse momento, Everton? Esse momento é, Jesus estava saindo da Galileia. Da onde Jesus estava saindo? E ele estava indo para Jerusalém. E Jerusalém é o local aonde a sua morte acontecerá. É onde também a sua ressurreição acontecerá. Então, é um momento antes da sua morte e ressurreição. E Jesus estava caminhando com os seus discípulos para um local, Jerusalém.
E no meio dessa caminhada, então, Jesus conta uma das parábolas do versículo 9 em diante do capítulo 18 de Lucas, que é a parábola do fariseu e do publicano. Do fariseu, que era um homem conhecido por entender as leis de Deus, por entender os mandamentos de Deus. Quando nós falamos de fariseu, nós estamos falando de homens que conhecem os mandamentos, os ensinos de todo o Antigo Testamento. Homens que nós poderíamos dizer que esses homens, sim, têm o direito e a herança da vida eterna. Mas também vemos que existe um publicano, e ambos, o publicano, o cobrador de imposto, o que maltrata as pessoas. E no versículo de número 9 em diante vai contar que esses dois homens, eles vão ao templo orar. Um diz: Senhor, o fariseu diz: Senhor, eu tenho feito tantas coisas boas, olha, eu não mato, eu não adultero, eu não faço coisa errada, eu sou justo diante dos teus olhos. Porém, o publicano, ele diz que ele era um pecador e nem merecia estar na presença de Deus. Porém, Jesus, ao terminar a parábola, diz: sabe quem é que foi justificado? Foi o publicano. Então, após contar esta parábola, Jesus está indo para a Galileia. Algumas pessoas levam crianças para perto de Jesus. Porém, os discípulos param as pessoas que estavam levando as crianças para Jesus. Estavam interrompendo esta caminhada. Porém, Jesus o repreende, os discípulos, dizendo: não impeça que as crianças venham a mim. Deixem que elas venham a mim, porque o reino pertence a elas. O reino pertence a essas crianças, e se você também quer fazer parte desse reino, sejam como essas crianças. Tanto Mateus, quanto Marcos e Lucas, antes de contar a história do jovem rico, eles vão contar a história de Jesus e as crianças. Quem tinha o direito de entrar no reino dos céus eram pessoas que eram parecidas como crianças. Então, começa a história do jovem rico. Vai fazer sentido, irmãos. Eu me lembro de que eu cresci num lar evangélico, que pais pastores missionários no Japão. E quando nós crescemos num lar evangélico, para quem aqui cresceu em lar evangélico sabe muito bem, que o que se passa na televisão é aquilo que o pai quer, e normalmente são coisas evangélicas. Eu me lembro que antes de conhecer a história do Superman, do Aquaman, das histórias do X-Men, o meu herói favorito era Sansão, um homem poderoso, forte, em que nós sabemos que, sabe, é muito mais legal ouvir isso contado pelos pais. Everton, havia um homem que ele libertava a nação de Israel com a sua força. E também me lembro que ouvia muito a Aline Barros, DVD infantil 1, DVD infantil 2, DVD infantil 3, Aline Barros para lá, Aline Barros para cá, e os irmãos sabem, quem ouviu a Aline Barros sabe muito bem que é algo que qualquer criança entre 25 a 27, que é a minha idade, irmãos, é aquelas musiquinhas, né? Samuel, Samuel, né? Deus te chama lá do céu, tá vendo o Noezinho? Aline Barros também, né? Nós ouvimos muita história de tudo isso. Crescendo no lar evangélico, isso aqui é natural. Porém, eu me lembro que num domingo pela manhã, na cidade de Iwata, no estado de Shizuoka-ken, o meu pai pregando num culto das crianças, eu com 11 anos de idade. Então, ele me faz o convite, após pregar, falar sobre a vida eterna, falar que as crianças também pertencem ao reino de Deus, que as crianças também podem se achegar no reino de Deus. Ele ora para mim e para o meu irmão Elias e diz: vocês dois querem aceitar a vida de Jesus para vocês? Vocês querem ter um encontro com Jesus? Eu pensei num caso: pai, eu sei que o senhor está pregando muito bem, eu cresci no lar evangélico, eu preciso aceitar a Jesus? Eu preciso seguir os passos que Jesus está pedindo para que eu siga? Desde a minha mocidade eu conheço a tua palavra,
a história de Sansão, a história de Davi, eu conheço muito bem as histórias de cor e salteado. Meu pai me chamava que eu tinha uma memória maior do que de elefante, porque eu contava a história para ele: pai, está errado, não é assim que se conta. Então, eu tinha o direito, por herança, de ir para a vida eterna, porque eu era filho de pastor. A história desse jovem começa assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Se atente para a palavra herdar. Herança, aquilo que você tem direito de possuir. Mas o que esse jovem estava pedindo é: o que eu faço para herdar? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Lembrando, a vida eterna na concepção judaica não é somente o que nós às vezes mal compreendemos, é que muitos de nós entendemos que a vida eterna é somente algo para o pós-vida. O que acontece depois da minha morte? Eu vou herdar, eu vou ter um lugar? Não, a vida eterna para um judeu é muito mais do que ir para o céu. A vida eterna, biblicamente falando, é um lugar onde a habitação de Deus é presente 24 horas. É onde eu posso dizer: Santo, Santo, Santo é o Deus de Israel, que abriu as portas do portão celestial para eu entrar e habitar com Ele. A vida eterna, como Apocalipse no último capítulo vai dizer, é um lugar onde não haverá mais choro, é um lugar onde a presença de Deus está, onde Ele vai dizer: bem-vindo à minha igreja. É por isso que nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A vida eterna é um reino em que os céus se encontrarão com a terra e haverá uma vida para sempre com aquele que criou os céus e a terra. Então a pergunta do jovem é: mestre, o que eu farei para ter aquilo que os profetas profetizaram? O que eu faço não é o que eu faço, mas é aquilo que Cristo faz. Eu não sou digno por meus próprios fazeres. Aquilo que eu faço, às vezes nós nos preocupamos em levar água para o pregador. Eu agradeço muito, irmão. Ainda mais eu que uso muito minha voz erradamente. Preciso fazer um curso de oratória com o nosso pastor Wagner. Às vezes nós não se preocupamos com aquilo que nós precisamos fazer para obter a vida eterna. Mas Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 22 diz que o Pai, Ele nos fez digno para ter a vida eterna juntamente com os santos. Não é o que eu faço, mas é aquilo que Cristo faz para eu ter a vida eterna. É o que Cristo fez, a sua morte e a sua ressurreição, que me faz ter a vida eterna. É pela graça, o Evangelho é da graça. E a pergunta vai continuando. E a pergunta que então os discípulos se fazem ao ver toda aquela história. Então Jesus, após ter falado para ele o que ele deveria fazer, ele então fica triste, porque Jesus diz algo muito mais além do que os mandamentos, muito mais profundo, é no âmago dos mandamentos, é o que Deuteronômio vai dizer, é aquilo que me aproxima de Deus, que é, eu vendo tudo para que eu possa ter aquilo que Deus quer. Venda tudo, e dá aos pobres, e me siga. Ser rico, jovem e de altíssimo escalão, de altíssima patente, na época de Jesus era estranho. Porque jovem rico é estranho, até para os dias de hoje. Quando você encontra um jovem rico, você acha estranho, não é? Normalmente a riqueza é conquistada depois de longos e longos anos. Quantas vezes nós vemos história de jovens que prosperam antes dos 30, nós ficamos, uau, antes dos 30 o cara já é bilionário. E muitas das pessoas conquistaram os seus bilhões antes dos 30, e nós ficamos empolgados a ouvir, nossa, que pessoa importante. Essa pessoa já era importante. Ele era jovem, ele tinha uma vida inteira para se entregar aos passos de Jesus, se ele tivesse obedecido a essa ordem de Jesus. Mas ele decide fazer não. Ele decide não escolher o caminho de seguir Jesus. Então, após ele dizer não para Jesus, Jesus então diz como é difícil para o rico entrar no reino dos céus.
eu não estou aqui para falar de riquezas, se é isso que você está pensando, contra ou a favor disso. Mas na cultura judaica, ser rico colocava duas coisas em ênfase na vida da pessoa. Primeiro, a prosperidade vinha de Deus. Se Deus prosperasse a pessoa e ela ficasse rico, todos da comunidade entenderiam que é Deus que está abençoando a vida daquela pessoa. Segundo, porque se ele é rico, o dever dele de ajudar os pobres está escrito em todo o Deuteronômio, que é abençoar órfãos e viúvas. Então, a riqueza, ela tinha, sim, por dever, abençoar as pessoas necessitadas. Irmãos, se você possui riquezas e pode ajudar aos outros, ajude. Se você possui muitas riquezas, ajude aqueles que precisam. Existem ministérios dentro daqui da CFN, assistência social, que ajudam pessoas que vêm para o Canadá. A vida de imigrante não é fácil, tanto aqui quanto no Japão. Em nenhum lugar é fácil. O que Jesus estava dizendo para ele é: olha, vende as suas coisas, dê para os pobres. Não dê para mim, não é para mim, é para os pobres, e siga-me. Mas esse jovem não faz isso. Esse jovem então decide fazer o quê? Ficar triste. E aí Jesus conta uma das coisas que é mais difícil para mim entender, que é o que eu disse antes. É difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aí as pessoas que ouviram isso fazem a pergunta: quem pode então ser salvo? Sabe quando você encontra alguém que você ama bastante, só que você quer que ela tenha um encontro com Deus, só que você vê que a vida dessa pessoa ela é complicada, ela é difícil, ela tem os seus desejos, suas vontades, e aí você fica se perguntando: como é que pode essa pessoa conquistar a salvação? O que eu posso fazer para essa pessoa conquistar a salvação? Então, Jesus, em vez de responder a pergunta deles, o que Jesus faz? Olha, o que é impossível para os homens é possível para Deus, e fica um ponto de interrogação. Irmãos, quem é que pode ser salvo? Se Jesus chegasse e dissesse para eles: olha, os mendigos, os pobres, os que estão enfermos, esses sim, discípulos, têm o direito de chegar ao reino dos céus. Jesus diz isso? A resposta é não. O que então Jesus diz? Que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. O impossível era o rico entrar no reino de Deus. Mas para Deus, aquilo que era impossível para os homens, era possível. Então, após dizer isso, acaba-se a história do jovem rico. Então vai para o que Jesus diz. E Jesus sai daquele momento com os discípulos e com o jovem rico e vai para um lugar. Ele chama os discípulos à parte e ele começa a dizer: olha, vocês viram o que aconteceu? Viu. Mas eu quero dizer algo mais importante. Nós estamos indo para Jerusalém. Em Jerusalém, o Filho do Homem será morto e entregue para as pessoas matarem ele. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitará. Então, no versículo 34, após a parábola do jovem rico, os discípulos, eles não entendem nada. O que Jesus estava querendo dizer: Jesus, nós acabamos de sair um momento em que havia um jovem que pediu para o Senhor a vida eterna, entender, e o Senhor disse que ele deveria vender tudo e abandonar as coisas dele e seguir o Senhor, e agora o Senhor está falando sobre a sua morte e ressurreição. Sabe quando eu e você lemos o texto apressadamente e não paramos para os detalhes? E para onde Jesus estava caminhando? Jesus estava caminhando para Jericó. Então Jesus, depois de contar sobre a sua morte e ressurreição, ele caminha para Jericó. Chega no caminho de Jericó. Ao aproximar-se de Jericó, havia um homem cego. Esse homem cego começa a clamar por Jesus. Jesus cura ele e diz que ele está salvo.
Olha na cabeça dos discípulos, imagine comigo. O rico não foi salvo. O cego que está perto de Jericó foi curado e foi salvo. Então o reino dos céus é para os pobres. Jesus estava se aproximando de Jericó. Perto de Jericó havia um cego. Esse cego é curado. Não somente curado, é salvo. Olha na cabeça dos discípulos, imagine comigo. Só que então Jesus, ele não para perto de Jericó. Capítulo 19 vai dizer que Jesus entra em Jericó. Ao entrar em Jericó, havia um publicano. Não somente um publicano, ele era chefe dos publicanos. E não somente chefe, ele mandava em tudo, ele cobrava dos postos. As pessoas em Jericó odiavam ele, porque a Bíblia vai dizer que ele era muito rico. Jesus olha para ele: Zaqueu, hoje eu quero ir na sua casa, farei parada na sua casa. Então esse Zaqueu entra com Jesus e as pessoas começam a falar: ele anda com publicanos, ele anda com pessoas ricas, ele anda com pessoas que são mal faladas. Lembra da história do fariseu lá atrás? Do publicano que ouviu as curas de Jesus ali e disse que Jesus, que ele queria ter um encontro com Deus no templo? Aqui o publicano está lá. Após um tempo com o publicano, ele se arrepende. O rico publicano Zaqueu se arrepende. E ao se arrepender, o que Jesus diz? Hoje a salvação entrou nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O tema de hoje é: o impossível já não existe mais. Era impossível o rico ser salvo, mas um capítulo depois, na cidade vizinha, Jesus mostra: vou mostrar para vocês o impossível acontecendo. Eu vou mostrar um spoiler acontecendo. Vocês viram um rico não sendo curado, não sendo salvo? Agora vocês vão ver um rico sendo salvo. Sabe o que é milagre, irmãos? Sabe o que é milagre? O milagre é quando o impossível já não existe mais. Se você busca o impossível de Deus para a sua vida, saiba que o Deus é o Deus dos impossíveis. Se você acha que existe alguma coisa impossível na sua vida, saiba que existe um Deus que faz ela possível. Se você acha que existe alguma coisa impossível na vida de alguém que você ama, saiba que Deus é o Deus do impossível. Se existe alguma cura que para você é impossível, saiba que existe um Deus que cura o impossível. Sabe, se existe alguma conversa, algum problema que você precisa resolver na fábrica, na empresa, na construção, no trabalho, na escola, saiba que existe um Deus que dá o impossível para que você veja. Se existe alguém nessa caixa de oração que você entregou e você escreveu: mas Everton, ele é rico, ele tem esse problema, ele é pecador, ele é adúltero, ele mata, ele faz coisa errada, ele vai para a balada, saiba que isto é possível para Deus. O que é impossível para nós, para Deus é possível, porque a palavra do Senhor diz: porque para Deus não haverá impossíveis em toda a sua promessa. Milagres são quando milagre significa, volta a repetir e guarde isso bem na sua cabeça: milagre significa que o impossível já não existe mais. E a Bíblia é cheia de relatos de impossíveis acontecendo. E você acha que você está fora de viver esses relatos bíblicos? Você acha que você está distante dos autores, das pessoas que viveram com Jesus? Você acha que as coisas só acontecem na época da Bíblia? Saiba que hoje Deus veio para aqui,
nesta quinta-feira, neste culto profético, lembrar que o mesmo Deus que atuou no Antigo e no Novo Testamento, Ele está aqui presente no dia de hoje. Quantas pessoas eu coloquei na oração, para que Deus salvasse, Deus curasse, Deus libertasse. Às vezes a gente ora 1, 2, 3, 4, 5 anos, e nada acontece, A lição que eu aprendo, o capítulo 18 e o capítulo 19, com Jesus é que, com Jesus, eu posso todas as coisas. Com Jesus, na minha caminhada, eu vou ver mendigo sendo curado. Com Jesus, na minha caminhada, eu vou ver rico sendo salvo. Com Jesus na minha caminhada, eu vou ver mulheres adúlteras arrependendo-se e não pecando mais. Com Jesus na minha vida e caminhando com Ele, eu vou ver pescadores de peixes virando pescadores de homens. Com Jesus na minha vida, eu vou ver cobradores de impostos sendo discípulos de Jesus como Mateus. Na minha vida, eu vou ver um Lucas, um doutor que converteu. Na minha vida, com Jesus e na minha caminhada, eu vou ver perseguidor que matava os cristãos se arrependendo e virando um grande e pregador e escritor das suas cartas. Na minha vida com Jesus, eu vou ver jovens se arrependendo. Na minha vida com Jesus, na minha caminhada, eu vou ver homens e mulheres neste Canadá pregando o Evangelho. Porque não é por herança, não é por aquilo que eu obtenho, não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Ele é na minha vida. Eu creio no Deus do impossível, porque em Cristo o impossível já não existe mais. Era impossível para o povo judeu quando chega ao mar, mas o possível acontece, porque eles estavam com Deus e diz: Moisés, abre-se o mar, e eles passam e atravessam, e a Bíblia é cheia de relatos. Era impossível Daniel sobreviver na cova dos leões, mas com Deus ele sobrevive. Era impossível os 3 moços da fornalha sobreviver àquela fornalha, mas o Deus estava com eles, eles sobrevivem. Então, irmãos, se você acha que existe algo impossível, saiba que hoje não há mais impossível para Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Eu quero fazer pelo menos 2 pedidos aqui. Se existe uma causa impossível na sua vida e que você tem orado, vem aqui na frente, os nossos pastores estarão orando por você. E o segundo pedido, se você colocou o nome nessa caixinha de pessoas, eu peço que você, com um ato profético, venha aqui na frente, porque nós oraremos em conjunto para que essas pessoas sejam salvas. E se você não escreveu ainda, saiba que existe ainda envelopes para você colocar aqui. Enquanto os nossos músicos vão se preparando, se você ainda não depositou na caixa dos impossíveis aqui, e toda a ceia nós colocamos causas impossíveis ali naquela mesa, e aqui nesta caixa existem pessoas que nós estamos orando. Não importa, porque eu e você éramos impossíveis estarmos onde nós estamos, mas Cristo faz dos improváveis, dos impossíveis, aqui, filhos de Deus, pregando a sua palavra. Aleluia, aleluia. Deus é um Deus dos impossíveis. Feche os seus olhos, a igreja